Bom dia a todos que estão reingressando no nosso café da manhã, aguardando que agora possamos dar seguimento ao nosso bate-papo. Já recebi uma mensagem do nosso orientador em TI de que a professora Mônica está ingressando novamente. Vamos lá. Um pouquinho de paciência. Vamos tentar mais uma vez se será possível dar seguimento à nossa live. Caso contrário, nós reagendaremos para uma outra oportunidade, lamentavelmente. Muito curiosa em ouvir a professora Mônica. Tereza, que nos ouve, por favor, peça para a professora Mônica ingressar de novo no vídeo. Tenho a impressão que quando ela se referiu ao congelamento da imagem, algum problema na conexão dela de internet, porque a minha aqui está perfeita. Vamos ver. Caso não seja possível, evidentemente vamos reagendar esse novo café da manhã, porque tenho certeza que vai valer muito a pena ouvirmos a professora Mônica. Mônica 7 entrou, vamos aguardar agora o pedido para participação do vídeo. Vamos lá. Mônica, aguardando o seu pedido. Tereza, por gentileza, nos ajude. Agora veio o convite para Mônica 7 entrar. Aguardando Mônica 7. Vamos lá.
Ah, Que bom! sim. Uma Bom luta! dia! Tecnologia, milagre, Senhor, obrigada e tal. Dione, como vai? Tudo bem? Agora com o movimento? Ótimo, muito bom tê-la aqui de novo, agora ao vivo, não só com a sua voz, maravilhoso. Vamos então, sem maiores delongas, Mônica, porque queremos muito te ouvir, as suas Eu também. considerações sobre duas coisas importantíssimas na nossa vida: o direito e a música. Pois é, eu tô feliz demais de estar aqui hoje. Queria agradecer o convite da academia. A Tereza me ligou, demorei 2 segundos para aceitar. Depois eu soube que você seria interlocutora, aí me deu mais alegria ainda, porque a gente nesses dias está muito distante, sem falar, então é uma alegria. Então vamos lá ao que interessa. Eu queria agradecer a isso e dizer que isso que eu vou falar aqui hoje é uma continuação, na verdade, de uma palestrinha de 20 minutos, uma fala de 20 minutos que a doutora Camila Zeidler, minha colega de concurso, convidou para fazer na escola judicial. E ela virou para mim, eu tenho que dizer isso, porque faz parte do enredo, e disse assim: olha, Mônica, fala daquelas coisas de música, porque as pessoas normalmente pedem para eu falar daquelas coisas de música, e disse nem um pouco para fugir do direito. E lá, como o tempo era pouco, eu acabei escolhendo falar sobre a polifonia. E vou dizer, e aqui hoje, eu vou tentar falar, agora eu estou atrasada, é um daqueles pesadelos que eu tive, sabe, nesses minutos aqui, quando a gente sonha que vai viajar, esquece o passaporte, é uma ansiedade horrível. Então, vamos ver se a gente consegue levar isso adiante. Bom, então, o que é a questão? Eu propus o tema Direito com Música, Distanciamento e Norma Coletiva. Na verdade, o meu desejo é de falar da norma coletiva, do direito coletivo. Mas para fazer isso, eu vou fazer um pequeno desvio pela música, por causa da. E usar essa questão do distanciamento. Lá na palestra, na outra, dos 20 minutos da escola judicial, eu mostrei como o distanciamento, às vezes, pode ser proximidade, porque quando a gente pensa na polifonia, o que a gente tem são linhas melódicas que se aproximam pela harmonia, ou que podem se distanciar na medida em que essa harmonia não é conseguida, então você tem algo que soa mal aos ouvidos. Mas naquela oportunidade eu tinha pensado de falar de uma outra coisa, que é o que eu vou falar aqui hoje, que é o troco. Mas para chegar no troco, eu preciso contar umas historiazinhas. E falar um pouquinho sobre essa coisa do direito em música. O que isso significa enfim, para um modo de conhecer o direito, que é o que está aí. Não é para fugir pela música, mas é para conhecer o direito. Então, talvez a primeira explicação que devesse vir seria essa ideia do distanciamento em relação à norma coletiva, que tem a ver com conhecimento. Eu tenho falado com meus alunos, eu dou aula de metodologia, sabe, Ione? É uma coisa meio. Eu virei uma metodóloga nos últimos 3 anos, um pouco contra as minhas expectativas, mas eu tenho aprendido muito ensinando para os meninos e tentando aprender com eles também, principalmente na pós-graduação, quando eles estão fazendo pesquisa. E eu vou usar esse semestre com eles, a partir de uma frase do professor Antônio Manuel Espanha, historiador português, uma pessoa assim que no meu coração ocupa um espaço enorme, faleceu há um ano atrás, uma homenagem que eu faço a ele. Ele tem uma frasezinha no livro dele que chama Caleidoscópio do Direito, em que ele faz a seguinte pergunta: será que os juristas sabem do que falam? E será que os juristas falam do que sabem? Então, eu queria que esse fosse o mote da nossa manhã de hoje. Quer dizer, será que quando a gente pesquisa e fala sobre o direito do trabalho, como professores, como pesquisadores, será que a gente sabe do que fala? Será que a gente fala do que sabe? O que a gente esconde do ponto de vista do conhecimento? Você tem uma experiência enorme com o direito do trabalho e sabe o quanto e o processo do trabalho também, quantas invisibilidades que ficam aí pelo caminho, às vezes parecendo coisas menores. Bom, então, com o convite da Tereza, eu resolvi escrever esse texto. Ele vai vir uma hora que eu tiver tempo. Então, primeira explicação. Por que o direito e música?
Na verdade, essa comparação direito e arte, ela não é algo muito novidadeiro, não. Eu não inventei direito e música. Um dos autores de que eu mais gosto, que é um realista americano que se chama Jerome Frank, ele tem um livro da década de 40. E um dos capítulos desse livro é a comparação entre direito e música. Então, quer dizer, isso aí foi feito por muita gente antes e tal. Mas a curiosidade que veio para fazer isso, e para fazer essa conjunção direito e arte, é como se você fizesse um exercício de alongamento. Assim, eu fiquei imaginando falar isso, quer dizer, você espicha o raciocínio para poder conhecer melhor. E há várias analogias na área do direito e arte. A mais conhecida, o direito e cinema também, mas a mais conhecida, assim, do ponto de vista de uma elaboração de teorias, é a direito e literatura. E eu vou usar uma classificação para a gente entender um pouco isso. Nós temos o direito da literatura, que é o mais assim, digamos, sem graça. Estou brincando, é claro que tem graça, que diz respeito aos conflitos ligados à literatura. Então, o problema de direito autoral, enfim, de plágio, essas coisas ligadas a conflitos que surgem do fazer literário. Nós temos o direito na literatura, fácil de entender. Então, eu uma obra de literatura qualquer e eu vou fazer essa comparação. Então, há lugares comuns. A Luciane está falando aqui que quer ler um dia, Luciane, vai ficar pronto. Faço, por exemplo, o processo. A Tereza já escreveu dizendo que quer publicar na RT. Que chiqueza. Tomara que fique. Vamos ver se vai ficar. Deixa eu chegar ao final de hoje para ver se vai valer a pena, porque às vezes nem vale. Mas eu estou bem entusiasmada e vou dizer por que daqui um pouquinho. E aí, o direito na literatura, então você tem as obras literárias e aí vai fazer analogia aos conflitos, ao Mercador de Veneza. Esses são os lugares comuns, são os clássicos que são sempre usados, mas pode ser, na verdade, qualquer coisa. Eu escrevi um artigo há pouco tempo usando um poema do Carlos Drummond de Andrade que eu ouvi quando menina, que se chama O Caso do Vestido. É um belo poema, assim, belíssimo. Eu lembro do meu professor lendo esse poema na sala de aula e fala de um conflito ligado às relações de família, marido, mulher, filhos e tal. É interessantíssimo, belíssimo, belíssimo. Então, é uma possibilidade de você usar isso. E depois nós temos aquele que é o que eu gosto mais, que é o direito como literatura. Por quê? Porque aí nós vamos falar de teorias literárias, de técnicas literárias, de contos, de crônica, de narrativa, né? Nós vamos falar de um monte de conexões, de pensamento analógico, de comparação, de metaforização, que é vivo na nossa atividade. Quem não sabe contar história não pode fazer bom direito. O juiz tem que contar a história, o advogado tem que contar a história e tal. Então, aí é direito e literatura. Com direito e música, não vai ser diferente. Por que não vai ser diferente? Porque eu posso pegar essas três parcelas. Eu posso falar do direito da música, então eu vou ter de novo problema de direito autoral, problema de plágio, estou falando genericamente. Conflitos ligados ao fazer literário, ao fazer musical, né? Eu posso ter o direito na música, e eu peguei um exemplinho para vocês. Eu não vou cantar, não, porque está de manhã. Eu já dei uma raça danada nesse negócio de custar entrar, ainda canto, vou ser o desafio, aí pronto, aí viraliza, né? Mas ontem eu estava pensando assim, bom, o que eu posso mostrar para eles do direito na música? Isso é infinito. Eu gosto muito de um compositor antigo para falar de questões trabalhistas, principalmente ligados a acidente de trabalho. Mas aí eu peguei lá, eu tenho um programa Direito e Música e tal, então tem vários exemplos. Então eu pus lá no buscador, no localizar, norma coletiva. E aí apareceu um programa que é ilustrado por essa música. E fala de norma coletiva, mas fala de norma coletiva do jeito que eu queria falar hoje, por coincidência. Talvez porque isso me preocupe muito. E pensando nas categorias, sabe, Oni? Naquilo que é a norma coletiva daquela determinada categoria. E a música que eu escolhi para ilustrar um programa em que eu falava sobre isso, não vou cantar não, Sebastião, porque eu vou desafinar. É uma música do Caymmi que chamou O Canoeiro. E por quê?
É uma música muito concisa. O Caymmi é um compositor que pensava em cada palavra, ele definia cada palavra, muito cuidadoso com a letra, mas ela descreve esse ofício do canoeiro, que é um ofício autônomo. Eu não estou dizendo que o canoeiro era empregado, mas eu quero descrever um ofício. E eu acho que quando a gente trata de norma coletiva, que é o tema, né, jurídico, digamos assim, do dia de hoje, esse entendimento do que é uma categoria e as suas necessidades, as suas demandas, a sua tradição de regulação pela norma coletiva é coisa muito importante. Eu não vou ler, não, porque, eu não vou cantar não, porque essa música eu nunca cantei, então vou usar. Mas olha a letra dela. O canoeiro, Caymmi, é o seguinte: bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. Vai ter presente para Chiquinha, ter presente para Yaya. O canoeiro puxa a rede do mar. Para coisa aí do Sebastião, que é ligada a acidente de trabalho, entendeu? Ou a saúde no trabalho, segurança, que é o desejável, o Caymmi é ótimo, porque ele tem várias canções que falam do acidente de trabalho, né, no mar. Então, essa canção do Canoeiro, ela é um exemplo de comparação muito, assim, aberta, é claro, não é literal, que pode usar, quer dizer, a descrição de um ofício na música. Então, pensa, ele bota a rede no mar, ele cerca o peixe, ele bate o remo, ele puxa a corda, ele colhe a rede. Para mim, que nunca fui canoeira, quando eu vejo isso, eu preciso entender o que é aquele ofício. E essa é uma coisa que o juiz tem que ter. Ele nunca foi frentista, ele nunca foi bancário. Às vezes pode ter sido, mas enfim, em geral não, né? Nunca foi essas coisas. Ele tem que julgar processos, ele tem que interpretar a norma coletiva com essas coisas. E a última possibilidade seria a possibilidade do direito como música. Aí a Ione vai dizer, nossa, agora ela viajou total na maionese, porque o direito não é música. Mas o que acontece é o seguinte, é que quando a gente viaja um pouquinho na história do direito, na história da música, mesmo que seja uma história assim de pouca profundidade, né, panorâmica mesmo, nós vamos ver como há palavras que são comuns, como há tempos que são comuns, modos de pensar, estilos de época, não é? Então, isso aí é um exercício, como eu disse, não é um exercício de literalidade, é um exercício de literariedade, é um exercício para você pensar um pouco mais aberto, abrir um pouco mais o pensamento. E aí, nessa fala de 20 minutos lá, eu queria falar de uma coisa que, na verdade, eu ainda não esgotei. Eu esgotei dentro de mim, assim, como curiosidade. Quando eu escrevi o livro da música, que foi editado pela RTE, aqui vai minha outra lembrança amabilíssima aos Armandos, né, ao doutor Armando e ao Armandinho, porque aceitaram entrar na minha aventura assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se fosse um livro que explicasse os artigos da CLT. Então, eu devo demais isso aos dois. Mas quando estava fazendo o livro lá, no primeiro rascunho, eu apresentei para um maestro, meu amigo, até meu primo, professor William Lane, ele é professor da Escola de Música. E lá para 2004, o livro foi editado em 2006. E o William virou para mim e falou o seguinte, falou, Mônica, mas onde é que está a palavra? Ele veio aquele susto, porque, na verdade, eu estava falando sobre o direito, que é todo palavra, palavra na voz, palavra na escrita, palavra impressa, da lei. Então, e eu notei isso mesmo, que eu estava fugindo para a música sem palavras, para harmonia, para sonoridade e tal. E ele, por coincidência, naquela época, estava vivendo a experiência contrária. Ele, que é da música, estava escrevendo uma tese sobre a letra das óperas do Debussy. Então, ele estava trabalhando a palavra. E aí é que vem a história. Aí o William virou para mim e falou assim, ô Mônica, por que você não começa com tropo? E eu, Ione, não sabia nada sobre tropo, nunca tinha reparado nessa palavra, não tinha a menor ideia do que era isso. E aí isso entra dentro da questão da norma coletiva, a gente vai ver daqui um pouquinho. E aí eu fui pesquisar o que era o tropo. Aqui eu trouxe, é claro, mais singelamente,
porque isso aqui é ligeiro, eu estou falando demais, ultimamente eu estou falando muito pouco. Então, quando eu pego alguém para falar assim, eu estou disparando mesmo, sabe? Porque a gente está longe, não dá para ficar telefonando para o povo. Eu vi aqui a Ana Clara, aqui, minha amiga, que eu te liguei para ela, fiquei horas no telefone, mas não dá para ficar fazendo isso com todo mundo. Mas o que é o tropo? Aí eu peguei do dicionário a questão do tropo. O que é o tropo? Para o qual ele me levou? É uma quarta acepção do dicionário, eu estou no OAS, referente à música, que é a intercalação no canto gregoriano, que era uníssono, né, de fragmentos melódicos ou de textos de melodia. Para exemplificar isso, anacronissimamente, quer dizer, completamente fora do tempo, eu peguei uma música do Chico Buarque de Holanda, que eu amo, chama Uma Palavra. E vou indicar aos que estão aqui conosco hoje um documentário belíssimo que se chama Palavra Encantada, que é de 2008, onde ele fala isso que eu vou falar aqui agora, mas ele fala melhor, porque ele é o Chico Buarque. Então, perguntam para ele se o que ele escreve é poesia. E ele diz, não, absolutamente eu não sou poeta. E aí a documentarista dá para ele uma letra que é exatamente a letra de uma palavra. E ele então começa a ler. E ele explica, não, eu não sou poeta, porque quando a gente faz uma letra de música, aquelas palavras, elas são feitas para encaixe na música. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses. Quando ele fala isso, desse encaixe, eu posso, dentro dessa viagem do direito à música, me lembrar de uma outra construção muito importante para a hermenêutica jurídica, que é a da analogia. O direito, ele vive em todos os campos de formação normativa, seja da norma mais geral, a mais concreta, a norma coletiva, dentro de um campo de concreção que já está bem, porque diz respeito à categoria, ela faz esse encaixe entre duas coisas que, como música e letras, são diferentes, que é direito, norma e fato. Então, é um encaixe que não se dá por... Ele só se faz a partir da comparação e da analogia que você volta no momento de interpretação. Então, o Chico Buarque está falando isso. Fala, olha, eu fiz essa letra, mas olha aqui para você ver como é que essa letra prova que não é poesia no sentido próprio, porque ela foi feita para encaixar numa música. Então, eu tenho que fazer essa comparação no processo de interpretação entre a letra e a música. A música se chama Uma Palavra, e essa, Sebastião, não sei se vai dar agora, é assim, palavra boa, não de fazer literatura, palavra, mas habitar fundo o coração do pensamento, palavra. Essa palavra, que parece duas vezes aí do final, esse palavra, isso poderia ser um exemplo de alguém muito ousado para dar esse exemplo, muito cara de pau, de um troco. Quer dizer, isso está ali para completar, para facilitar a memorização da música, como era o troco na Idade Média, para facilitar a memorização do texto religioso que estava na música, da tradição daquele tempo. Então tinha esse acréscimo, que podia ser só música, um lá, 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 ou podia ser letra. Então, isso representou uma mudança tão importante, apesar de ser uma coisa mínima, que levou ao teatro. E essa é uma outra acepção do dicionário. Quer dizer, esse é um pequeno recitativo incluído na liturgia da missa e que deu origem às primeiras manifestações teatrais da Idade Média. E por isso que o William falou comigo, falou, olha, isso vai cair na ópera. É uma viagem longa, por séculos, é uma viagem panorâmica, não há literalidade, mas de qualquer forma, chega lá. Com essa ideia do troco, eu fiquei tão encantada com ele. Não, mas é uma bobagem, mas como eu disse, uma respiração para o cérebro. Eu fiquei tão encantada com isso, com essa palavra, com esse movimento que amplia e que muda. Muda sem mudar, sem mudar radicalmente, quer dizer, um pouco como o movimento que é também o do direito, quer dizer, aquela coisa em que a mudança vai acontecendo assim, de um modo que às vezes é brutal, é necessário para absorver novas necessidades, né, que se impõem como direitos e que devem se impor, mas essas mudanças vão acontecer. E aí, continuei pesquisando o que era
o troco, que é também, na primeira acepção, um verbo figurado de palavra. Então, ele tem a ver com a metáfora, ele tem a ver com esse movimento, essa acepção muito tradicional, que é a primeira, tem a ver com esse próprio movimento de comparação, que, de uma certa forma, eu estava fazendo quando estava escrevendo o livro, quer dizer, comparando duas coisas incomparáveis, são direito e música. Na literalidade, isso não significa absolutamente nada, né? Você tem que construir uma cadeia argumentativa. Mas aí, sabe, Oni, o que me deixou assim... aí eu não tenho nem palavras, porque isso me move ainda. As pessoas que estão aí, que não me conhecem, devem achar completamente loucas, desvairadas. Mas não é. É porque, na verdade, essas coisas assim que surpreendem a gente, isso tem a ver com o saber. Quer dizer, a gente tem que ter, principalmente quando você está em sala de aula com 60 meninos, né, agora online, você tem que ter dentro de você esse elemento da surpresa. Você tem que se emocionar, assim, ficar muito sem ar com a possibilidade de conhecer, exatamente para responder à pergunta do Antônio Manuel Espanha. Será que a gente sabe do que fala? Será que a gente fala do que sabe? Né? E aí vem essa acepção. O troco, na filosofia do século, na antiguidade, né, a grega, eles eram também cláusulas de não saber. Então, no dicionário, eu estou lendo Noais, tá? Cada um dos argumentos por meio dos quais os filósofos céticos da antiguidade procuraram demonstrar a inutilidade da busca da verdade. Aí tem um exemplo de um troco. O argumento de que a multiplicidade insuperável das experiências ou personalidades humanas jamais permitirá a formulação de uma concepção única ou privilegiada de verdade. É claro, Ione, que a gente busca a verdade, assim, a gente busca acertar as coisas. Principalmente quando você é juiz, quando você é professor, quando você é advogado. Você quer fazer com que essa correspondência dos fatos da vida seja o mais próximo possível. Eu, como juíza, nunca quis interpretar uma prova fora da realidade dela. Morria de vergonha. Outro advogado, depois de eu já aposentada, falou, doutora, naquela prova do processo tal, a senhora errou ali, não viu um documento. Eu falei, bom, anos depois de ter julgado o processo, que eu nem me lembrava, mas isso não era meu desejo, não foi de propósito. Então é um risco. A cláusula de não saber dos céticos, ela é interessante porque elas nos levam para esse risco, que é o risco de você não saber. E é interessante porque eu tenho uma luta feroz com os meus alunos e tem a ver com a norma coletiva, daqui um pouquinho eu vou falar, e com o estudo da norma coletiva, que eu vou falar no final, com o desejo, uma luta feroz com ele, com a questão da dogmática. Porque tem uma classificação. Não, eu estudo dogmático, aqui é zetética. E eles ficam achando que a dogmática é uma coisa assim paralisada, sabe? É um negócio dogmático mesmo, que você não pode criticar. E a zetética seria tudo de bom. A palavra zetética seria os céticos. Eles são pessimistas, eles não são ignorantes, eles são pessoas que ficavam paralisados. Quando eles dizem de cláusula de não saber, é pela consciência extrema de que há muito a saber. E de que é preciso indagar, de que é preciso perguntar. O conhecimento jurídico, ele não prescinde do estudo daquilo que se chama, na classificação, de dogmática jurídica. Mas isso não é parado. Não é no direito do trabalho, não é no processo do trabalho, não é no direito coletivo do trabalho, não é em lugar nenhum. Exige esse pensamento do não saber, a assunção de não saberes. Quando eu escrevi o livro sobre a norma coletiva, que está esgotado e não vai ser reeditado, não tenho mais saúde para fazer aquele tipo de material, talvez a parte final dele que fala dos tópicos, né, dos problemas, aí é a outra coisa, isso é outra história, a história da tópica é outra história. Que eu vá continuar fazendo enquanto viver. Eu fiz o livro, não foi porque eu sabia sobre norma coletiva, não. Foi exatamente o contrário. Foi porque chegavam os processos para decidir, e lógico que eu decidia, nunca tive grande dificuldade de decidir. Não, eu decidia rápido, decidia, né? Sujeito a recurso, sujeito a erro, mas decidia. Mas aquilo era difícil, eu não acreditava que eu tinha que decidir aquelas coisas. Por exemplo, qual que era o sindicato, qual era a norma coletiva aplicável, por que aquela norma coletiva... Então eu achava aquilo difícil.
não entendia. E aí eu fui escrever o livro, para tentar entender. Entendi? Entendi, mas entendi, na extensão que o livro teve, que havia muito mais para saber. Então, essa ideia do tropo, com essa acepção interessantíssima de uma mesma palavra, ela volta para isso, que é o dado da norma coletiva como campo de pesquisa de conhecimento. E dos não saberes, que do ponto de vista muito individual meu, não estou dizendo, outras pessoas podem ter mais certezas do que eu, mas assim, eu tenho vontade enorme de saber. Então eu acho que essa foi uma viagem a que o William me levou, que me deixou... Então, o que aconteceu? Na fala lá de 20 minutos, eu contei essa história do desejo de falar sobre a norma coletiva, do desejo de uma comunicação que baseasse em não saberes. Então, o que vem, então, dessa questão ligada da música? Resumindo, né? Então, nós temos de uma polifonia. Né? O direito ao trabalho ele é polifônico, por natureza. Por quê? Porque ele é plural. O pluralismo jurídico se expressa em todas as áreas do direito. Se expressa em todas elas. Até porque, na horizontalidade, nós vamos ter sempre correlações entre campos de normatividade. Então, posso falar com o direito de família, mas eu vou ter que saber uma questão de direito tributário, de direito. Então, eu vou ter uma sonoridade de várias normas sempre que eu for interpretar questões concretas, problemas. Se eu for interpretar um único artigo de lei, isso é fácil. Mas a vida, dentro desse campo analógico, ela normalmente nos exige mais do que isso. Né? Então, o direito do trabalho, aí é uma coisa que quem lida com o direito do trabalho sabe disso. Eu tenho polifonia pura, eu tenho várias linhas melódicas em campos normativos, não é? Que começa com a Constituição e na individualidade tem a norma coletiva, tem o regulamento de empresa, tem o contrato e tem o costume. E tem o costume, quer dizer, algo que não está escrito, mas que é ali o costume interpretativo do direito, né? O costume hermenêutico, como eu gosto de chamar, ou então simplesmente o costume daquela empresa, o costume da atividade, que vai ser interpretado também quando a gente tem um conflito concreto. Em termos de distanciamento e aproximação, quer dizer, uma dessas coisas que me causava muita assim, não estou dizendo dificuldade, mas muita assim, atenção, muito cuidado, ficava assim, muito tensa também, não é a palavra certa, enfim, ficava assim curiosa para decidir aquilo, eram exatamente os conflitos entre a norma coletiva e outros campos normativos. Se a lei é uma coisa corriqueira. Mas aí, Ione, vem a questão que me incomoda também muito, é você reduzir esse problema ao confronto entre lei e norma coletiva. A questão do legislado sobre o negociado. Toda vez que vejo isso na imprensa, e houve muito disso na época da reforma, estou trabalhando isso no outro material que estou escrevendo, toda vez que eu via isso, eu ficava assim com aquela coisa do troco, né? Aquela coisa da cláusula de não saber. Porque é claro que existe este conflito e ele é relevante. Mas o que me chamava mais atenção era outra coisa. A Ana Maria está falando que tem que se retirar para a polifonia da correção ordinária, minha amiga querida. Um beijo. Né? Então, porque o que eu fiquei pensando no ambiente da reforma foi o que vai acontecer com um negociado. Porque qualquer um de nós que lide com norma coletiva sabe que cada convenção coletiva, acordo coletivo, dependendo da complexidade, vai ter 50 cláusulas, 60 cláusulas. Então, o que acontece? É uma realidade normativa que também é polifônica. Porque eu vou ter várias faixas de regulação de situações as mais distintas. Então, já entrando naquilo que é o que eu vou fazer e comecei a tratar aqui. Então, quando a Tereza me convidou, o que eu falei? Eu
tinha que fazer isso, porque eu estou toda hora reclamando disso, e querendo fazer, com desejo de fazer, mas eu não consigo convencer os alunos a fazerem, porque eles acham que não tem sentido, e eu também não faço. Então fica uma coisa muito desagradável, né? Aí o que eu fiz? Eu levantei as normas coletivas da Caixa Econômica Federal nos últimos 10 anos. Cheguei à conclusão, estudando esse material para o dia de hoje, que eu vou ter que levantar, na verdade, as normas coletivas dos últimos 20 anos. Eu fiquei mais curiosa para voltar atrás e ver essa evolução. Então, e qual que é a minha curiosidade? Quer dizer, do ponto de vista daquilo que eu intuía, né? Uma hipótese, né, de pesquisa, as cláusulas de não saber, né? O que era uma hipótese que eu anunciei lá naquele dia? É uma demonstração, porque quando você... vou fazer um artigo, então é uma coisa que não tem assim que dar muita solução. Um artigo é mais para pôr pulga na orelha das pessoas, interrogação na cabeça das pessoas, assustar as pessoas, não é? O artigo você não vai resolver muito, porque ele é muito imediato, é um texto pequeno, é claro que é um alcance de pesquisa menor. Então, o que eu pensei? Como é que eu vou demonstrar o peso que é um dado relevantíssimo, e que quando você fala em negociado sobre legislado, nesse legislado sobre negociado, isso aí não aparece. O peso que tem na negociação coletiva nos últimos 20 anos, vou pôr isso aqui, das cláusulas indenizatórias. Aí, Ione, fui lá, peguei 10 anos de norma coletiva e li tudo. Acabei de ler ontem, li tudo. Aí, tem umas coisas, assim, que são tão peculiares da categoria. Por exemplo, o acordo coletivo da Caixa Econômica Federal tem lá uma cláusula que tira do empregado da Caixa a obrigação de pagar a anuidade dos cartões de crédito. Bom, alguém vai falar assim, mas isso não é nada. Não, mas são 3 cláusulas. É a anuidade do cartão de crédito, depois tem uma que é do taxa menor, uma taxa especial lá dos juros do cheque especial, que ninguém deve entrar nela, mas de qualquer forma está lá. E depois, com o tempo, tirar o custo aquelas verbas que são cobradas da conta bancária. Eu pensar assim, mas isso não quer dizer nada. Tá certo. Isso é realmente muito pouco. Mas isso tem uma expressão econômica, que não é salarial e que é indenizatório. Que é peculiar dessa categoria econômica e desse subgrupo de uma categoria profissional que é maior. Ou seja, isso aqui está na norma coletiva da Caixa, no acordo. Há outras regras maiores que estão também na convenção coletiva. E é muito interessante, eu não fiz a conta de todos, não, mas quando a gente olha, a gente vai vendo, por exemplo, que se o aumento foi de 8% naquele ano, o aumento dessas vantagens, quais sejam, auxílio refeição, auxílio cesta alimentação, ele é maior proporcionalmente. Ao longo do tempo, ele vai sendo aumentado, de modo que, quando eu pego o resultado, a proporção hoje, a proporção em 2007, quando eu comecei esse levantamento com o material que eu apanhei, há uma diferença muito, que pode não ser expressiva demais, mas ela é significativa. E que ela traz para nós um conhecimento sobre negociação coletiva, que se eu junto com uma outra coisa, como é, por exemplo, a PLR, né? A expressão da PLR ano a ano, o abônus e tal, eu vou ter um quadro muito interessante para entendimento do que é algo que, nesse caso, não decorre de lei, não é uma obrigação prevista em lei, mas é algo construído só na norma coletiva. Me interessou, porque eu venho falando isso há muito tempo, porque você fala em ticket de refeição, todo mundo acha uma coisa menor, mas na história do direito do trabalho brasileiro, desde a época de inflação, quer dizer, lá no final dos anos 80 até hoje, é provável que isso tenha, é uma hipótese, né, que vai ser, é um não saber que vai ser levado para testagem na pesquisa. É uma hipótese que
Quem negocia está cansado de saber disso. Os advogados que participam de negociação estão cansados de saber disso. Isso não é novidade para ninguém. Eu lembro do Paulo Emílio fazer negociação coletiva na década de 80 e chegava em casa falando disso. Então, eu não estou dizendo nada que é inovador, mas eu estou dizendo algo de um saber sobre a norma coletiva e de vários outros que podem vir daí, que, na verdade, eles ficam escamoteados, invisíveis, para uma construção que é a da teoria do direito, especialmente do direito do trabalho. Pode ser... Acabei de escrever um artigo com uma aluna sobre essa coisa das plataformas e tal. E aí ela fala, depois eu agradeci a oportunidade de escrever o artigo, eu falei assim, olha, isso não é o meu tema de gosto, eu gosto mesmo do ticket de refeição, ou seja, eu acho que a minha curiosidade, a minha vontade de saber, está muito mais ligada a essas coisas, quando vai em transporte, isso é uma beleza, sabe? Essas coisas assim, bem periféricas, não só da norma coletiva, mas também da regulação do direito todo. Então, a fala de hoje, eu cheguei atrasada, e é muito interessante isso, aquilo que vem. Olha para você ver que bacana. O pessoal deve estar falando assim, nossa, mas ela está voando na maionese essa hora da manhã, achando bacana umas coisas que não tem graça nenhuma. Quando você analisa essa única cláusula, que é a cláusula do cartão de crédito, estou falando de uma coisa que é muito pequenininha, é muito minúscula, né? Então, vem dando a isenção do pagamento daquela anuidade, vem. Chega na última norma coletiva e fala assim, não, só de 2 cartões. Repara que interessante. Uma cláusula pesadíssima que tem nas normas coletivas e que foi cortada para o pessoal admitido a partir de 2018, se não me engano, sabe o que é? É o plano de saúde. O plano de saúde, ele tem um peso enorme e ele foi cortado nos últimos 2 anos. O que isso significa? Do ponto de vista... Deixa eu só ver aqui direitinho onde é que está, quer ver? Eu fiz uma tabelinha aqui. Aqui, ó. Ele, a partir da última norma coletiva, que vai até 2020, ele vai continuar sendo fornecido, mas só para os admitidos até 31/8/2018. Quer dizer, que é o início de vigência, após com condições menos benéficas. Essa é uma quebra muito, muito significativa, do ponto de vista de algo que não é salarial, mas que tem um peso na vida desses trabalhadores que é imensa. Eu não estou aqui onde mas não estou nem dizendo que é absurdo, não. Estou dizendo assim, do ponto de vista de um conhecimento disso, né? Então, só falei demais, só para deixar você falar, ou perguntar, ou falar, Mônica. É isso. A música, ela funciona, nesse caso, que como uma desculpa, o texto vai vir com ela, como uma desculpa para você. Às vezes, quando eu escrevo com um aluno, eles logo ficam procurando a música, sabe? Eles acham que para escrever comigo tem que pôr uma música. Não precisa, não, sabe? Não precisa, não. Mas, assim, essa conjugação aqui, né? Ela é analógica, ela é metafórica. O tropo, né, entra aqui nesse raciocínio, né? Porque é um sentido meio figurado. Ele ajuda a gente a conhecer. E eu tinha muito desejo de falar sobre essa coisa que eu aprendi, não sabia, quando estava escrevendo o livro. É uma pequena palavra de 5 letras com 2 Os, quer dizer, são 4 letras diferentes, né? Tropo, mas que leva a gente a tantos lugares da história da música, da história do teatro, né? da história do modo de escrever, da história do modo de pensar. Então, agora, eu acho que falei demais, né? Para compensar a minha burrice tecnológica, que custou entrar no nosso encontro tão querido, eu estava tão feliz, fui ficando nervosa aí que não entra mesmo. Então, agradeço e estou às ordens aí, porque você achar, inclusive para a Mônica, falou demais, vamos embora. Ficamos felizes dessas
considerações até então inéditas no nosso café da manhã, Mônica, porque cada um dos entrevistados deixa o seu perfil, deixa a sua marca, e você também está deixando conosco um enriquecimento muito maior a respeito do direito e da música que nos é tão caro. Agora, eu lhe indagaria a importância da música no isolamento, no distanciamento que todos estamos sendo obrigados a viver. Ione, assim, eu sou muito da música, né? Desde menina, minha mãe de manhã cedo ligava o rádio de casa, quando a gente era menino, na Rádio Mineira, não existe mais, e ficava ouvindo aquilo. Então, as músicas daquela época, né? Outro dia eu estava ouvindo uma música, que eu não sei se o pessoal conhece, se tiver gente muito nova não vai conhecer, que é uma música, assim, vestida de noiva, de véu e grinalda, lá vai Esmeralda. Mamãe adorava essa música. Tem um documentário que chama As Canções, eu não sei se vocês conhecem, é belíssimo. Cada pessoa chega lá e conta uma história. E chega um cara e conta uma história da mãe dele com essa música, que era a música que minha mãe cantava. Então, essa questão da música sempre foi muito próxima para mim. Hoje tem milhões de lives com músicas. Eu não estou muito assim. Eu gosto de ligar o YouTube ou rádio e ficar no randômico dele, quer dizer, ficar ao sabor do que vai entrar, né? Ontem, por exemplo, fiquei vendo esse documentário, A Palavra Encantada, que é belíssimo, né? Ou então vejo o show do Chico Buarque, o show da Maria Bethânia, o Clube da Esquina, né? Um compositor que eu ouvi muito há uns dias atrás, falecido também, foi o Vander, que é um compositor mineiro, tem um show dele no Palácio das Artes, que é belíssimo. Então, eu acho que a arte, de uma forma geral, dá para a gente uma sensação de pertença. E como se diz nesse documentário, a canção brasileira, a Sônia conhece a canção brasileira, eu vou falar uma coisa assim, um senso comum, ela é muito importante na nossa cultura. Quando eu digo a canção, a música, eu estou dizendo de todos os tipos musicais, assim, a somatório deles. Eu posso não gostar de uma coisa, ou gostar de outra, isso aí é da liberdade da vida, né? Mas eu acho que hoje, nesse distanciamento, a música aproxima a gente, porque a gente, se não for o caso, morre de rir, né? Ontem um amigo meu no telefone me falou, Mônica, você já viu a música tal do Teixeira, aquele que escrevia com o Rei do Baião, com o Luiz Gonzaga? E ele me mostrou uma música, Ione, mas ela é totalmente politicamente incorreta. O moço, eu não vou lembrar o nome, é Oi, não sei o quê, o moço ameaça bater na mulher de ciúme. Se essa música fosse lançada hoje, ela seria assim, uma surpresa, um absurdo, mas está lá no passado. Então, seja a música erudita, né? Seja a música erudita, palavra encantada, seja a música erudita, seja a música popular brasileira, isso para a gente, a arte em geral, cinema, literatura, qualquer literatura, aquilo que a gente consegue ler, né? É uma forma de nos aproximarmos daquilo que é uma vivência comum, né? E de amenizarmos um pouco essa sensação de solidão, né? De a gente não estar conversando, não estar encontrando fisicamente, ter mudado o modo de nos comunicarmos, né? De estarmos uns com os outros. Então, eu acho fundamental. Para mim, é fundamental. Ótimo. Não, e a música, vamos dizer, além de distrair, faz bem para a alma. Tudo fica mais fácil no momento em que, seja o gênero que for, tudo fica mais fácil com uma musiquinha de fundo. Às vezes você não quer fazer determinada atividade, mas sabe que tem que fazer, mas ela até fica mais amena se tiver um fundinho musical que te ajuda a
ter mais atenção naquilo que você está por desenvolver. Eu fiquei encantada com as suas considerações, Mônica, e acredito que os nossos seguidores também, porque estamos recebendo inúmeras mensagens, cada um a seu modo, fazendo um elogio diferente. Agora, como a nossa plataforma ela é inexorável e a qualquer momento nós vamos ter que finalizar o nosso bate-papo, então eu gostaria que você falasse e nos encantasse um pouquinho mais. Pois é, quando você estava falando aí da música, né, que ela nos distrai, eu acho que uma coisa fundamental na vida é o riso, né, Ione? Você tem que rir das coisas. É claro que às vezes não dá, às vezes a experiência humana é muito dramática, acaba rindo nervoso, né? Mas outro dia eu estava ouvindo no rádio e eu sou encantada com a Dolores Duran. Ela era uma mulher, assim, quem não conhece, conheça, porque ela era uma mulher. Morreu nova, 30 anos, do coração, mas com uma capacidade de composição, uma mulher livre, e no melhor sentido da liberdade, uma mulher, o Carlos Alberto, meu amor, livre no sentido assim de, sabe, falar línguas, uma intérprete maravilhosa, uma compositora. E esse programa, que é um programa que o Carlos Alberto vai conhecer, chama A Hora do Coroa, que passa aqui na Rádio Tatiá, em Belo Horizonte, a Cirantão, eu ouço, indo para casa da minha mãe. E aí era aniversário dela e aí falou de uma música dela, do Chico Anísio. E é engraçado, porque é uma música também meio politicamente incorreta, mas quando você ouve dentro do contexto da década de 60, quando ela que é uma sou filha de Chico Bento, pai de 8 filhos, maior, nascida em Baturité, criada a carne de sol, 7 homem e mulher, 7 filhos para criar, 7 homens para fechar e a mulher para se casar. Aí vai a música. Então, quer dizer, eu não sei se meu humor é muito estranho, mas eu, quando ouço essa música, eu não consigo, eu solto uma gargalhada toda vez, porque eu acho muito interessante. É claro que, entendido, a gente não pode apagar o passado, e aquilo que hoje talvez não fosse mais tão correto, falar que uma mulher é para casar, mas enfim. Vamos ver isso historicamente lá no tempo. Hoje a gente tem medo assim, dessas afirmações, né? Então, é uma questão também do humor. Às vezes eu estou no carro, deve acontecer com você. Essa música de fundo, às vezes, quando não é uma música erudita, porque aí tal. Obrigada, Luciano. Mas quando é uma música assim que tem letra, às vezes ela traz pra gente isso, uma atenção, um susto, né? Nesse vídeo do Palavra Encantada, o Buarque fala uma coisa que é interessantíssimo. Vocês vejam lá, se cair agora, sobre uma música dele, que tem a ver com a metáfora. Uma música dele que chama... que ele fala, o Choro Bandido que chama, é dele com o Edu Lobo. Aí é papa finíssima, né? Papa finíssima. E ele fala de coisas complicadíssimas da filosofia, da hermenêutica. Ele fala de Hermes, o deus que era o deus da mensagem, que era também o deus dos bandidos, do comércio. Era um deus muito, assim, muito estranho, né, com várias potencialidades. E ele fala que Hermes, nessa música ele fala que ele fez das tripas um instrumento musical. Então, é uma coisa interessantíssima, já é um outro lado, não é um lado do humor. É uma letra que esconde dentro dela tantas significações, quer dizer, tanta pesquisa, filosofia, tanta coisa. E para a gente que vive da hermenêutica, né, esse é o nosso café com pão, é o nosso trabalho diário, ela mostra isso, quer dizer, como é que a gente aprende a interpretar. Esse é um outro exercício muito interessante, da fusão direito e música, como é direito em literatura, direito em cinema também, direito em arte em geral. Mas na música, como ela é composta e ela é interpretada pelo instrumentista ou pelos ouvintes, quer dizer, ela tem esse circuito de interpretações que ele não para, né? Ele vai indo. Você pode tocar bem, pode tocar mal, pode tocar uma música com um instrumento para o qual ela foi composta, pode tocar com outro.
Então, o direito de música ele permite também esse raciocínio, que é um raciocínio do entendimento hermenêutico, de como o intérprete, dos vários intérpretes, né? E essa canção do Chico Buarque, Choro Bandido, que eu amo, 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 é linda, ela te permite exatamente a demonstração disso, porque você está vendo a letra ali, você pode ouvir uma canção de amor só. Mas se você tem uma chave de conhecimento maior, aí você pode ir mais dentro daquilo e ver outras coisas, né? Com a imaginação do compositor. Isso na música erudita também, né? Na viagem dos instrumentos e tudo. Né? É isso. Então, mas à medida que você discorria, Mônica, me veio uma ideia e um desafio. Nós temos vários confrades que cantam e muitíssimo bem. O Bezerra Leite é um deles, o Pamplona, Luciano, enfim. Talvez pudéssemos, no futuro, agendar uma live dos cantores. E desde já, eu colocaria uma sugestão. Gente Humilde, que para mim, além de uma música belíssima, é uma palavra de vida. É, muito belíssimo. Uai, e olha, eu estou muito fácil. Assim, tudo que me convidam eu aceito. Depois eu fico arrependidíssima, porque fico falando, ai meu Deus do céu, isso aqui, por exemplo, eu fiquei nervosíssima. Eu acho que o vídeo não funcionou porque eu estava. Então, eu fico tensa. Mas a minha primeira resposta é sim para todo o convite. Então, eu estou, pessoa assim, bastante fácil. Então, e eu conheço os músicos da academia, eu conheço bem Pamplona, conheço bem, a Portela toca, eu conheço bem. Então, se montar isso, estou dentro. É um personagem importante. É. Os nossos músicos da academia. Podemos montar um repertório só de músicas com conexões, assim. Se não... Agora, se isso ficar chato demais, a gente vai na liberdade. Eu topo tudo, eu topo tudo. O pior que pode acontecer, sabe o que é? É a gente desafinar. Mas se desafinar, isso é uma outra metáfora para a vida. Então, você erra, você começa de novo, você faz. Isso aí, a audiência tem que saber que isso aí não é tão bonito quando o cantor está lá cantando, aí ele erra, ele vira e fala, ó, vou começar de novo. Os músicos todos, eles aderem a isso e começam. Eu acho o ao vivo, né? Ele tem essa vantagem, porque o erro, ele é humano, então vai na lembrança daquilo, aquele erro, aquele recomeço. Então, estamos aí. Nós estamos a menos de 1 minuto para terminar o nosso tempo. De coração, um abração bem apertado. Muitíssimo obrigada pela sua participação e ficou aceito o desafio. Nós vamos fazer uma live só de músicas e você está convidado. E me desculpe, Lônia, a confusão na entrada. E muito obrigado pela sua companhia. Estar com você aqui, olhando para você, foi um aconchego para mim, uma facilidade para falar, assim, uma coisa boa, né, me sentir protegida por você. Viu? Muito obrigada. Obrigado a todos os que nos seguiram. E vamos marcar esse café da manhã com música. Bom. Grande beijo, boa semana. Vocês também, para todos. Muito obrigada. Tchau.